29º domingo do tempo comum ano B. Reflexões para domingo 17 de outubro de 2021. O tema: chamados a ser discípulos missionários do Senhor. Na primeira leitura de Isaías, no capítulo 53, versículo 10 e 11 está escrito: Aprove ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como vítima de expiação, terá uma descendência duradoura. Viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado. Pela sua sabedoria, o justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Irmãos e irmãs, por meio da profecia, Deus vem consolar os exilados judeus. Nesse sentido, ele começa por anunciar a iminência da libertação e a reconstrução de Jerusalém. O servo sofredor não tinha beleza, não atraía a atenção e por isso era rejeitado e abandonado por todos. A missão do servo sofredor ocorre em meio ao sofrimento de sua entrega plena à palavra. Seu sofrimento tem valor expiatório e redentor e traz para a humanidade a força e a graça do perdão para o pecado do povo. Havia uma tradição que considerava os doentes abandonados como fruto do pecado e como castigo de Deus, e por isso podiam ser rejeitados e excluídos da comunidade. Novamente, Deus, por meio do profeta, enfrenta os poderes constituídos. O profeta revela que os pobres e abandonados são amados do Senhor e revela que Deus vai curar suas feridas e que o castigo virá sobre os poderes político e religioso que nada fizeram ou nada fazem para resgatar os que foram exilados. Aqui temos uma lição da missão do bom pastor, que segue em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. A missão dos que assumem a missão é resgatar e não excluir. Na segunda carta aos Hebreus, capítulo 4, de 14 a 16, está escrito: Irmão, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, então permanecemos firmes na profissão de nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos a misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Irmãos e irmãs, a carta aos Hebreus tem como lugar de ação as comunidades cristãs em situação difícil, que estavam expostas às tribulações, que estavam fragilizadas e desanimadas. Esta carta foi escrita para animar e para resgatar para o compromisso com Cristo e com os irmãos a todos nós. Somos chamados a assumir a missão, somos chamados a consagrar a nossa vida no ministério do amor que se faz serviço. A carta aos Hebreus nos apresenta Cristo sacerdote, fiel e misericordioso, que o Pai enviou ao mundo para o resgate das comunidades que tinham sido deixadas de lado. Cristo, enviado do Pai, vem para eliminar o pecado que impedia a comunhão entre os homens e Deus. Ninguém pode acomodar ou desistir da missão por causa da perseguição, das dificuldades ou de situações adversas. O recado era direto para as autoridades. Ninguém tem o direito de se esconder atrás de sua autoridade para ir lavar as mãos, para dizer que não tem nada a ver com a situação. Como no deserto, como no episódio da sarça ardente, Deus desce de novo por meio de Jesus Cristo para resgatar os que vivem à margem, resgatar os que são excluídos pelos poderes, resgatar os que já perderam a esperança. O chamado de Deus na liturgia
deste domingo é de que precisamos abandonar as vestes do egoísmo, as vestes da indiferença, e que precisamos revelar esse Deus que é misericórdia, que não abandona seus filhos. Nosso Deus desce para nos salvar. Ele desce para nos curar de todos os males. Nosso Deus expulsa as forças do mal e traz os seus filhos dispersos de volta para a vida de comunhão. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo de 35 a 45, está escrito: Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Mestre, nós queremos que nos faça o que te vamos pedir. Jesus respondeu-lhes: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Não sabeis o que pedir. Podeis beber o cálice que eu vou beber e receber o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam-lhe: Podemos. Então Jesus disse-lhes: Bebereis o cálice que eu vou beber, e sereis batizado com o batismo que vou ser batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem está reservado. Os outros 10, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e disse-lhes: Sabei-vos que os que são considerados chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja o servo. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida pela redenção de todos. Irmãos e irmãs, Jesus segue o caminho para Jerusalém, e os discípulos, mesmo cheios de temor, seguem com ele. Jesus continua a sua catequese e mais uma vez lembra aos discípulos que em Jerusalém vai ser entregue nas mãos dos líderes judaicos e que vai cumprir o seu destino de cruz. Na catequese, Jesus vai explicando aos discípulos as exigências do reino e as condições para integrar a comunidade messiânica. Os discípulos ainda não entenderam e discutem que lugar devem ocupar no reino. Ainda estão dentro da lógica de poder e de grandeza. Bebereis o cálice que eu vou beber, e sereis batizados com o batismo que eu vou ser batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim. Beber do mesmo cálice significa assumir a missão de evangelizar e buscar a conversão de tudo aquilo que escraviza e mata. Beber do mesmo cálice significa estar disposto a enfrentar o caminho da cruz. Beber do mesmo cálice exige partilhar dos bens confiados em sua responsabilidade. No evangelho do domingo passado, aquele jovem foi embora triste, pois não conseguia partilhar os seus bens. Então, batizar com o mesmo batismo que Jesus foi batizado significa deixar-se conduzir pela ação e ação do Espírito Santo. Significa agir com espírito de perdão, de acolhida e de misericórdia. Significa ainda agir com dor da partilha, da comunhão. E, acima de tudo, tornar-se o servo de todos, servo da graça de Deus, servo do amor que se faz caridade, servo do poder que salva. O servo de Deus não pode ser escravo de esquemas de egoísmo, de ambição e de dominação. Quem aceita assumir um poder, seja político ou religioso, precisa se fazer servo de todos para fazer da própria vida um serviço e um dom de amor. Somente assumindo a condição de servo, poderemos nos tornar imagem e semelhança de Deus. Irmãos e irmãs, que a graça, o amor e o poder de Deus estejam com todos. Amém.